Boa noite, minha gente querida. Bem-vindos. Vamos começar. O livro é 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Estamos no capítulo Resumo, que são pensamentos agora que ela está nos dando para concretizar os passos. Algumas vezes as dificuldades do corpo vêm para mostrar que ele é apenas uma vestimenta provisória. A realidade é a essência indestrutível que anima o corpo. E é verdade, né? A essência indestrutível nada mais é do que a nossa alma, nosso espírito, que anima nosso corpo, que tem as nossas possibilidades de evolução, que mostra o nosso caminho para melhorar, para compreender melhor essa chegada à perfeição. Então, é verdade que algumas vezes a gente colhe o que planta naturalmente, então algumas das doenças, algumas das dificuldades que nós temos no corpo, nós mesmos fabricamos. Mas quando a gente já nasce com aquela determinada dificuldade, deficiência, é para a gente aprender alguma coisa, para a gente descobrir um novo caminho. Então, vamos para o livro dos Espíritos. Vamos à última pergunta, então, desse item sobre poder oculto, feiticeiros. E é assim: algumas pessoas têm realmente o poder de curar pelo simples contato. A força magnética pode fazer isso, quando ajudada pela pureza dos sentimentos e pelo ardente desejo de fazer o bem, que então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Devemos, porém, desconfiar da maneira como as pessoas muito crédulas e muito entusiastas contam as coisas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Deve-se também desconfiar das narrativas interesseiras que os que exploram a credulidade alheia em seu proveito próprio costumam fazer. Pois é, o poder de curar existe, depende do caráter da pessoa, da pureza dos sentimentos das pessoas, mas sempre levando em consideração a realidade, sem querer imaginar sempre que é tudo maravilhoso, tudo fora do normal, e cuidando também para não cair na conversa dos interesseiros, dos que querem explorar. Por isso que quando se cobra alguma coisa, a gente já fica com o pé atrás, porque mediunidade não é para se cobrar nunca, porque não é o seu, você não está fazendo por si mesmo, está sendo um instrumento dos espíritos, de espírito não cobra nada. Certo? Então vamos para a Gênese. E aqui a gente está falando
sobre os milagres do Evangelho, em especial sobre Jesus, a superioridade da natureza de Jesus. Sem prejulgar a natureza do Cristo, que não entra no conteúdo desta obra, consideramos Jesus um espírito superior e o reconhecemos como um de ordem mais elevada, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre, por suas virtudes. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação nesse mundo, há que se considerar forçosamente uma dessas missões que a divindade só confia a seus mensageiros diretos para cumprir seus desígnios. Ele é um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, mais que um profeta, pois é um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Como espírito puro, desprendido da matéria, vivia uma vida mais espiritual do que corporal, porque ele não era passível de fraquezas. A sua superioridade com relação aos homens derivava do seu espírito, não das qualidades do corpo. Seu espírito dominava de modo absoluto a matéria e seu espírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Provavelmente, sua alma não se achava presa ao corpo, a não ser pelos laços estritamente indispensáveis. Sua alma, constantemente desprendida, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de uma penetração excepcional e superior, muito além do que os homens comuns possuem. O mesmo havia de se dar nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia uma imensa força magnética, ajudada pelo incessante desejo de fazer o bem. Se ele agiria como médium nas curas que operava, se pode se considerar um médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que os espíritos se servem, e o Cristo não precisava de assistência, porque era ele mesmo que assistia os outros. Ele agia por si mesmo em virtude de seu poder pessoal, como o que podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Além disso, que espírito ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos para transmitir? Se algum influxo estranho ele recebia, era diretamente de Deus. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. E a gente tem dificuldade de imaginar, mas na nossa imaginação, assim, mais grandiosa, a gente pode conceber Jesus como um espírito excepcionalmente avançado, puro. Era o pouco que a gente consegue imaginar, que é muito pouco mesmo, porque a gente ainda falta muito para poder ter uma ideia real da história, é que ele era
tinha uma qualidade excepcional, muitíssimo além de tudo que a gente concebe na nossa mente. Uma superioridade incrível. Ele é o responsável pelo nosso planeta, pela nossa Terra, desde que ela foi formada, e ele vem acompanhando toda essa evolução e nos ajudando em todos os tempos, desde sempre. E tinha uma comunicação direta, ele tem uma comunicação direta com Deus. Isso é mais difícil ainda da gente ter, né? Porque quando a gente fala em entrar em contato com a nossa essência divina, é uma percepção tão sutil para a gente e de uma grandeza tão grande, quando a gente tem uma epifania que se envolve com a luz, com o divino. Imagina Jesus, né? É totalmente fora da nossa possibilidade de imaginar. Muito, muito, muito grandioso. E assim, nesse clima maravilhoso de luz, de Deus, de Jesus, terminamos as nossas leituras com o versinho de Carmen Sinira, que está no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Palavras ao semeador. A luta é a escada enorme em que te elevas, além do sofrimento, além das trevas. É o buril da aflição que a golpes de amargura te atormenta em toda parte. É a santa ferramenta que aprimora e redime o coração.